Olá, o governo federal lançou recentemente o Plano Nacional de Consumo e Cidadania. Entre as medidas que foram anunciadas pela presidenta Dilma estão mais força aos PROCONs, com regras mais claras ao comércio eletrônico e ainda a definição da lista dos produtos que são considerados essenciais e que, portanto, devem ser trocados imediatamente. Mas no dia a dia, o desafio do consumidor para garantir os seus direitos ainda é grande. No programa de hoje, nós estamos recebendo o professor Dr. Cristiano Heinrich Schmidt. O professor Cristiano é professor da Uniriter, fez doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é autor do livro Cláusulas Abusivas nas Relações de Consumo, que está na sua terceira edição. Professor Cristiano, seja bem-vindo mais uma vez a Passo Fundo. Eu que agradeço o convite, professor Rogério. É um prazer estar aqui em Passo Fundo, uma comunidade aí tão intensa nessa perspectiva de defesa do consumidor e com grandes modelos que servem para o Brasil inteiro, destacando aí o belíssimo trabalho no Balcão do Consumidor, que já é feito há anos, né? Pois é, e o livro está indo bem, né? Terceira edição, pela RT, você trata das cláusulas abusivas nas relações de consumo, cláusulas essas que sempre trazem muita dor de cabeça ao consumidor, né? Exatamente, esse livro ele já nos acompanha desde o mestrado na Universidade Federal e ele acaba sendo reescrito porque os abusos não param, né? E por vezes ou são repetidos ou novos abusos são injetados no mercado, tornando ainda a defesa do consumidor um pouco mais dificultada e criando aí uma série de entraves. Claro, nos contratos de adesão, né, que são os contratos de massa, essas cláusulas estão dentro e muitas vezes as pessoas ficam com dúvidas, mas é frequente você encontrar dentro desses contratos cláusulas que são completamente abusivas. É bastante usual, principalmente nesses modelos que são os contratos de adesão, que são tipos negociais onde a pessoa não exerce um poder de barganha, né? Tudo já vem pronto, pré-confeccionado pelo fornecedor, que diz quais são as condições do contrato, como a pessoa poderá acessar determinados direitos, qual é o valor, enfim, não há uma negociação propriamente e a liberdade do consumidor já nasce tolhida nesse encontro. E é muito usual também o fornecedor tentar se preservar unicamente, sem pensar no outro, e aí acaba vindo algumas cláusulas que geram prejuízo muito elevado ao consumidor, e aí nós vamos caracterizando dentro desse contexto que é a cláusula abusiva. Bom, a gente começou falando sobre aquele pacote de medidas que foram anunciadas pela presidente Dilma no dia 15 de março, que é o Dia Internacional do Consumidor, entre eles o Plano Nacional de Consumo e Cidadania, além também da questão de mais força aos PROCONs. Como é que você vê, podemos dizer que é uma nova fase, o que é um fortalecimento mesmo? Esse plano aí, ele é bem interessante, na verdade, e acaba sendo uma iniciativa original do Poder Executivo no Brasil, trazer um pacote de fortalecimento com tantas áreas sendo abrangidas, como é o caso do comércio eletrônico, ou o fortalecimento dos PROCONs, também trabalhando com a questão dos produtos essenciais, mas ele já não faz parte de um contexto isolado. Na verdade, esse pacote que o Executivo carrega, ele pode ser até uma consequência de um projeto que vem sendo operado anteriormente, que são os projetos de lei que estão no Senado, projeto de lei no Senado, o 283, o 282 e o 281, que justamente visam o quê? Modificar o Código de Defesa do Consumidor, que é a lei matriz de defesa do consumidor, adaptando aos novos desafios da contemporaneidade, como seria o caso também do comércio eletrônico, o caso do superendividamento, e tentando melhorar todo aquele status de operação das chamadas ações coletivas de consumo. Então, na verdade, esse pacote ele acaba somando a essa iniciativa do Legislativo e, quem sabe, se todos eles conseguirem ser aprovados, nós teremos aí um patamar diferenciado, melhor estruturado ainda para a defesa do consumidor. Você vem acompanhando esses projetos que estão tramitando através do Brasilcom, que é o Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. Qual é a expectativa? Isso pode ser aprovado, há um indicativo, pode ser aprovado ainda nesse primeiro semestre? Olha, no que diz respeito a esses projetos de lei, talvez dois deles, no que diz respeito ao comércio eletrônico e ao superendividamento, se tem uma certa esperança que eles pudessem ser aprovados ainda nesse ano.
quanto ao material no que concernente ações coletivas, isso não seria mais tão garantido. Mas se vierem esses dois e eles forem justamente estruturados como norma, passando a constar do Código de Defesa do Consumidor, nós criaremos um ambiente de proteção ainda muito mais avantajado para esse nosso sujeito frágil do mercado, principalmente aqui em se tratando de Brasil, né, América Latina. O decreto que regulamenta o artigo 18, professor Cristiano, é o que define o que são produtos essenciais. Foi prometido ele para 30 dias, portanto 15 de março, 15 de abril, mas a própria estrutura do governo, né, deu uma recuada. E essa é uma dificuldade diária de quem trabalha na defesa do consumidor e do próprio consumidor que adquire o seu produto, seja ele essencial ou não, e tem que mandar para uma assistência técnica autorizada e esperar um prazo de 30 dias, muitas vezes até superior a isso. Eu acho válida a ideia de estruturar a questão de quais exemplos poderiam cingir-se a produtos essenciais, porque isso espancaria a dúvida de alguns aplicadores da lei e criaria um plano de maior segurança jurídica, vamos pensar assim. Mas, pessoalmente, olhando para o consumidor, quem ele é e o que ele compra, o que ele precisa no mercado, a ideia que me passa, num primeiro plano, é qual produto não é essencial. Aliás, eu não imagino o sujeito comprando situações que não são essenciais. Então, não sei se precisaria propriamente regulamentar esse dispositivo, mas já que existe essa pauta de atuação, e se isso servir, então, para uma segurança jurídica frente ao Poder Judiciário, então que, de uma vez por todas, se traga uma ideia de uma listagem de uma série de produtos onde realmente há esse problema do consumidor, que adquire o mesmo, e logo a seguir se vê obrigado a levar numa assistência técnica, porque o fornecedor se preserva dentro daquele prazo de 30 dias, que é o do parágrafo 1º do artigo 18, segundo o qual ele tem 30 dias para colocar o produto em funcionamento, para somente então serem geradas os direitos que estão previstos ali nos incisos de 1 a 3 desse mesmo dispositivo do CDC. Claro, e já houve resistência por parte da indústria, dizendo que como vai ser feita a logística, que isso pode comprometer a parte econômica das próprias indústrias. Ou seja, tem sempre um lobby, né, bem forte com relação a isso. Não há dúvida que o lobby dos fornecedores sempre é muito intenso, né? Mas nós não podemos deixar de observar que a relação de consumo ela é pautada no risco do desenvolvimento. O fornecedor ele ofere o bônus porque ele tem o lucro no retorno da venda do produto ou do serviço. Já o consumidor ele não entende dos aspectos técnicos daquele bem, ao passo que ele precisa do funcionamento dele com imediatidade, com uma necessária operação iminente. E aí o que acontece? Eu não posso deslocar para a parte frágil do mercado o ônus de não ter esse produto em funcionamento, preservando então o fornecedor, que é aquele indivíduo que já ganhou com a alienação do bem. Bom, você trabalha também a questão de planos de saúde, né? Esse é um mercado que teve um crescimento muito grande, uma certa popularização no Brasil nos últimos anos. Mas as práticas abusivas também cresceram, né? Com certeza. E o que acontece? Aí temos mais um setor, né, pensando assim na vida do brasileiro, que vem a ocupar uma omissão estatal, né? Se nós fôssemos ver ali o artigo 6º da Constituição Federal, nós temos ali um rol de situações de direitos sociais que deveriam ser atendidos pelo Estado, né? Moradia, educação, saúde, alimentação e etc. Evidentemente que a saúde, já num estado bastante paupérrimo, como é o caso daqueles serviços fornecidos pelo SUS, obriga o cidadão que quer resguardar então a sua vida, porque a vida é ligada à saúde, a usar de um plano privado. E aí ele então paga os impostos que remuneram o SUS e ele não usa o SUS. E aí ele se vê obrigado a entrar na iniciativa privada e remunera um plano de saúde. E aí também ele convive com a ideia de cláusulas e práticas abusivas. E algumas delas já têm sido, de forma bastante consistente, espancada pela jurisprudência, principalmente pelo Superior Tribunal de Justiça, mas mesmo assim elas parecem que continuam sendo utilizadas por parte de alguns fornecedores. Pois é, há situações, professor Cristiano, de planos, né, onde você demora muito para conseguir marcar uma consulta, tanto que a ANS estabeleceu um prazo mínimo, né? O profissional ele fixa um único dia para marcar as consultas para o mês todo. Quer dizer, você já está pagando um plano privado que é justamente para ter um atendimento diferenciado. E a própria ANS acabou agora de entrar em vigor a resolução
que estabelece que as negativas de procedimentos têm que serem fornecidas por escrito. Isso sempre foi um problema, né, muito visível dentro daquele âmbito, com aqueles que trabalham com esse setor, no sentido de poder obter uma negativa por escrito e fundamentada da operadora de plano de saúde. Porque é muito comum, um indivíduo precisa de um determinado tipo de cirurgia, uma prótese, um material importado, e simplesmente ele recebe uma negativa, às vezes ela é somente verbal, ela é por telefone, e ele entra em juízo tentando fazer o juiz crer que, na verdade, ele está ali porque ele sofre essa sua restrição de direito e que o motivo alegado pela operadora é justamente alguma situação contratual que o consumidor reputa como sendo abusiva. Então, o que acontece? Desde de longa data, a jurisprudência já considera esse setor como uma relação de consumo e o Superior Tribunal de Justiça confirmou esse status a partir da súmula 469. Planos de saúde configuram relação de consumo. Então, existe um status de proteção especial para o sujeito que faz acesso a esse tipo de serviço. E alguns abusos têm que ser espancados. Um deles, por exemplo, muito clássico, que ainda não desapareceu do mercado, que é a questão do limite de prazo de internação. Quer dizer, o sujeito precisa de uma UTI e ele tem lá no seu plano um limite temporal máximo dizendo que ele tem acesso a 15 dias por ano, por exemplo. Só que a sua patologia demanda uma permanência maior. E aí, quando chega no 15º dia, ele recebeu um comunicado da operadora dizendo que, a partir de agora, a conta era do usuário, ou que ele teria que procurar um outro hospital. Isto, hoje em dia, já é consertado, então, entrando em juízo, ele tem um amparo, uma chancela estatal, para afastar essa perspectiva, porque isso desnatura o contrato de plano de saúde. No programa de hoje, nós estamos conversando com o professor doutor Cristiano Heinrich Schmidt, que é professor da Uniriter. A gente vai ao intervalo e volta em seguida para o segundo bloco aqui na UPF TV. No programa Direitos, conversamos com o professor doutor Cristiano Heinrich Schmidt. Professor Cristiano, a questão da hipervulnerabilidade do consumidor idoso, que foi o tema da sua tese de doutorado. Nós sabemos hoje que o consumidor ele tem uma vulnerabilidade muito grande e que esse consumidor idoso ele não está adaptado às novas práticas de comércio. E, consequentemente, ele passa a ter dificuldades e muitas vezes lesado em função disso. Como é que se trabalha essa questão do consumidor idoso? Veja bem, o mercado, né, a pergunta que eu posso fazer é: o mercado está preparado para o idoso? E eu respondo da seguinte maneira: ele está preparado para lucrar com o idoso, mas não propriamente para cuidar dele. Né? Todo consumidor, como diz ali o artigo 4º, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor, é um agente vulnerável, ou seja, é alguém que pode ser fragilizado por práticas do mercado. E o que acontece? Lá no artigo 39, por exemplo, lá no inciso 4º, nós vamos observar o quê? Que é uma prática abusiva, abusar do consumidor, né? se tornar preponderante na sua força econômica sobre o consumidor em razão da sua condição econômica e também por motivos de idade. E aí surge a figura do idoso, que acaba sendo então capturado por algumas práticas específicas deslocadas sobre a sua pessoa em razão da sua fragilidade particular, que é a idade avançada. E aí nós temos uma série de ilustrações. Uma delas, por exemplo, são essa política que começa no ano de 2003, da liberação de contratos de crédito consignado né? para idosos, permitindo então a obtenção de valores no mercado, frente a bancos em geral, com desconto junto à sua pensão do INSS, que já não é um valor lá muito significativo. Né? Então, dentro dessa ideia, o que era para ser uma aparência de inserção do idoso no mercado e até mesmo um retorno à sociedade,
por conta desse acesso a valores, acaba sendo um elemento desestruturante e gerador de um problema que já na Europa vem sendo tratado há anos, que é a questão do superendividamento, que também faz parte de um dos projetos de lei de modificação do CDC, para que nós não tenhamos aqui no Brasil um desenho, como está acontecendo em termos de Estados Unidos, Itália, Grécia, Portugal, Espanha, com empobrecimento muito grande da população e incapacidade de resolução das suas dívidas decorrentes de créditos financeiros. Está acontecendo uma outra situação, que são os chamados agentes financeiros, que buscam justamente nesse consumidor idoso fazer um novo financiamento, ou seja, ele quita a sua dívida com uma instituição financeira, faz uma operação com esse agente financeiro, recebe mais dinheiro momentaneamente e resolve o seu problema, mas isso está meio que generalizado, não só no Rio Grande do Sul, como em todo o Brasil. Ou seja, essa é aproveitar novamente desse consumidor, Cristiano. E nesse contexto surge também aquela figura dos chamados pastinhas, esse aí. Que é o sujeito que anda com aquela procuração dada pelo idoso para celebração de contratos com instituições financeiras e obtenção do permissivo junto ao INSS para que o desconto seja efetuado. Aí eu vou talvez me indagar aonde está o dever de cuidado também dessa autarquia federal na fiscalização adequada para que esse tipo de coisa não venha a gerar posteriormente o superendividamento desse sujeito que já é economicamente fragilizado, porque sobrevive daquele valor limitado da sua pensão previdenciária. Hoje se exige que o consumidor tenha protocolos, que o consumidor fale num call center. Esse consumidor idoso, não sei se na tua pesquisa você conseguiu ver isso, ele tem uma enorme dificuldade de se comunicar através de um call center, que vai falar com uma pessoa não sei aonde, daí tem que menu 1, 2, 3 e ter um protocolo, enfim. Ele tem uma extrema dificuldade de fazer essa operação, que é perfeitamente compreensível. Basicamente, o idoso no Brasil ele é um analfabeto digital, porque ele não teve essa ilustração educacional em outras épocas, né? E hoje em dia ele tem que se adaptar ao conhecimento de questões de informática e até mesmo dentro dessas novas perspectivas, né? De ligar para um call center, saber como será atendido, o que é um protocolo e aonde buscar socorro. Então ele tem um nível de fragilização muito intenso e, infelizmente, alguns fornecedores acabam se aproveitando disso e, ao invés de sanar os problemas, intensificam ainda mais esse prejuízo. Eu me lembro, por exemplo, de um caso que aconteceu na cidade de Uruguaiana, que é o próprio caso da morte súbita. Sim, claro. Porque o que aconteceu? O consumidor, ele já de um bom tempo antes, vinha tentando contato com uma determinada operadora de telefonia para que fossem cessadas as cobranças do valor do serviço de internet rápida. Evidentemente que o consumidor ali não tinha nem internet em casa, mal tinha telefone. E isto nunca era atendido. E havia uma prova de que em cada contato com essa telefônica ele esperava 30, 45 minutos, até 1 hora, e não tinha solução para o seu problema. Até que numa última ligação, o que aconteceu? Ele, que já era hipertenso e de idade avançada, sofreu um infarto do miocárdio e veio a óbito, morreu ao telefone. Né? E aí a viúva, enfim, com toda a razão, acabou até entrando com uma ação indenizatória, e justamente pela perda do marido, que acabou assim sendo quase que morto pela operadora, tal era o descaso dela em atender a sua reivindicação. Pois é, você acompanhou e acompanha muito de perto essa questão da telefonia, agora tem a CPI da Assembleia Legislativa, você acompanhou pela OAB, você acredita que tem solução para as práticas reiteradas, abusivas do sistema de telefonia no Brasil? A telefonia, como outros setores onde nós trabalhamos com a ideia de serviços concedidos, ela está a demandar para uma melhor conjugação social e uma melhoria da qualidade de vida do usuário. Ela está a demandar uma atuação mais firme daquela agência reguladora criada para fiscalizar o setor. Aí, no caso, por exemplo, a Anatel. Quer dizer, o que se está se reclamando hoje e o que se leva para uma CPI são justamente fatores que poderiam já ter sido sanados por essa autarquia. Esperamos que com essa ilustração ela possa também se fazer presente e, quem sabe, se dar conta de alguns setores aí onde há uma lacuna de atendimento e se tornar mais veemente na exigência do cumprimento de algumas regras que visam a preservar o usuário. As agências reguladoras que têm aí em torno de 17 anos no Brasil, elas cumprem o seu papel?
Olha, não totalmente, né? Nós temos aí uma série de fatores que ficam desprovidos e que poderiam partir delas, e algumas dessas agências acabam sendo até demandadas em ações coletivas ou ações civis públicas apresentadas pelo Ministério Público ou defensorias públicas, justamente porque não estão cumprindo efetivamente o seu papel ou acabam gerando resoluções que limitam os direitos dos consumidores, ao invés de proteger também o setor. Toda essa demanda que não é resolvida, ela acaba parando no judiciário, né? Há uma aposta hoje na judicialização de demandas de consumo em função da longa demora pelo volume que todos nós sabemos que o judiciário tem. A falta de solução extrajudicial, né, que seria nesse plano administrativo, talvez com uma atuação mais firme por parte das agências reguladoras, com certeza levaria a uma redução bastante vultosa do número de demandas, que são aquelas demandas de massas que aportam ao judiciário, e aí acabam gerando um outro problema, qual seja a lentidão judicial, em razão do grande número de ações que acaba aportando diariamente, para resolver, às vezes, até pequenos problemas que poderiam ter sido sanados com intervenção mais atuante dessas agências, quem sabe. Na questão, a gente começou falando sobre as cláusulas abusivas, né, que é o teu livro. Essa questão que envolve hoje a internet, que é um problema seríssimo também, né? Se vende uma capacidade e se entrega a outra, porém o consumidor paga o preço cheio. Isso não é uma abusividade? Sim, isso é uma prática abusiva, porque o que está sendo cobrado não corresponde ao tudo que é entregue, né? E evidentemente que deveria ser até recalculado esse valor da mensalidade para que ele fosse compatível com aquele pouco que o consumidor ganha, né? Infelizmente não se atinge o nível prometido e a expectativa gerada no que diz respeito à qualidade do sinal e celeridade do próprio serviço de internet. Como é que o consumidor, no teu entendimento, Cristiano, deve garantir os seus direitos, né? A gente sabe que o Rio Grande do Sul ainda tem um déficit de PROCONs bastante grande, né? Tem 80 para 497 municípios. Aí isso acaba dependendo um pouco da localidade do próprio consumidor e do nível já estruturado que aquele PROCON municipal acaba descrevendo, no sentido de poder auxiliá-lo. Eu acho que buscar o PROCON no primeiro momento é uma boa iniciativa, se aquele PROCON dá respaldo para isso, no sentido de, em se tratando principalmente de demandas menores, muitas coisas poderem serem sanadas com a intermediação do PROCON entre consumidor e fornecedor. Agora, claro, se essa via não funciona ou se não há uma confiabilidade do próprio órgão fiscalizador nesse sentido, o que resta para o consumidor? Ele vai ter que buscar o Poder Judiciário, ou ele vai entrar na Justiça Comum, ou ele vai acabar procurando aquilo que nós chamamos de juizados de pequenas causas, os juizados especiais cíveis, e aí, novamente, a máquina judiciária vai sendo sobrecarregada com o número de demandas, os quais ela não consegue dar conta. Bom, Cristiano, a gente chegou ao final do programa. Queria agradecer a tua presença mais uma vez aqui na Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo, né? Te parabenizar pelo trabalho que vem fazendo, pelo livro, né? Cláusulas abusivas nas relações de consumo, e pelo próximo que certamente virá, né? Muito obrigado. Eu que agradeço aqui a oportunidade. Foi um prazer aí poder trocar essas ideias aí, ainda mais com o ilustre colega, o professor Rogério, que tem uma andança muito grande na luta consumerista. Muito obrigado. Conversamos com o professor doutor Cristiano Heinrich Schmidt no programa desta semana. Na próxima semana vamos estar de volta aqui na UPF TV. Esse canal tem um compromisso com a cidadania. Obrigado pela sua audiência e até lá.